Eu venho nesta tarde, fiquei o fim de semana fazendo uma reflexão sobre os males do Brasil, como se conhece na literatura brasileira, que os males do Brasil, há tempos atrás, eram pouca saúde e muita saúva. Hoje mudou um pouco e temos pouca moralidade e muita corrupção. E aí fiquei pensando sobre os males do Brasil e vou compartilhar essa reflexão com os senhores sobre a nossa concepção de corrupção e outros males. Corrupção no Código Penal é tipificado como o ato de solicitar ou receber vantagem devida, direta ou indiretamente, cuja pena chega de 2 a 12 anos. Mas o sentido literal do conceito de corrupção, na minha concepção, é muito mais abrangente do que isso. E é apenas um, muito grave, dos males do Brasil. A corrupção, na minha concepção, é o pão que falta na boca do faminto. A corrupção, na minha concepção, é a saúde que falta no hospital. A corrupção, na minha concepção, ela gera todo tipo de miséria que nós vemos hoje no nosso país e no mundo. E as pessoas que praticam, elas sempre têm a convicção de que o que elas fazem não é corrupção. É outra coisa. Ah, mas eu recebi aquela vantagem, mas não tem nada a ver com corrupção, é uma vantagem que é diferente. Todo o dinheiro, toda vantagem que se recebe, que não se sabe de onde vem, ela vem justamente da boca dos miseráveis, da saúde dos doentes. Porque esse dinheiro, que não sabemos de onde vem, especialmente no meio público, ele poderia e iria, em última instância, de uma maneira ou outra, chegar nas casas, nas bocas, na saúde, na educação, na segurança pública do Brasil. E aí eu fiquei pensando sobre o que poderia ser mais grave do que a corrupção, que para mim é um crime, não só como descreve o Código Penal, mas é um crime que deveria ser hediondo, porque para mim a corrupção desencadeia, viabiliza, oportuniza, permite a prática de vários outros crimes, inclusive crimes graves contra a vida. E aí fiquei pensando se ainda poderia haver alguma coisa mais grave do que a corrupção. Na minha leitura, talvez a impunidade que nós vivemos no Brasil. A morosidade da justiça, a condescendência de quem tem o dever de punir e não o faz, a leniência e a própria corrupção, que permite que aconteça a impunidade, gerando um ciclo que não faz com que a corrupção tenha, por quem pratica, a mínima sensação de que terá alguma consequência. E aí nós ficamos nesse meio, discutindo, discursando, e aí vem, na minha concepção, a terceira ação, que é um dos maiores males do Brasil, aliada à corrupção e à impunidade, que é o abismo que existe de nossos representantes do Brasil entre o discurso e a prática. Quando nós vemos os partidos políticos, todos eles, irem à TV fazer os seus pronunciamentos, a impressão que nós temos é de que todos eles são a salvação do Brasil. E nós sabemos que, infelizmente, a prática não é essa. Quando nós vemos o nosso governador falar sobre a condição atual do Estado, a impressão que nós temos é que no Paraná está tudo certo. E não é isso que nós estamos vendo lá na base, com as pessoas que nos abordam. Não é isso que nós estamos vendo na segurança pública. Sempre que converso com comandantes, com policiais militares, é o sucateamento da segurança pública do Paraná que está acontecendo. É o sucateamento do sistema penitenciário. É uma briga ferrenha para não perder direitos de servidores, especialmente os professores que nós vivemos há poucos dias aqui. É um discurso que não condiz com a prática.
Quando nós vemos deputados federais, senadores discursarem, que maravilha que é ouvi-los. Parece que estamos perfeitamente bem representados. Mas a prática não reflete o discurso mais uma vez. E quando nós vemos vereadores, prefeitos e assim por diante, e vamos para a nossa carne, quando nós vemos deputados estaduais, não só do Paraná, mas de outras assembleias também discursarem, que maravilha que é. Desde um deputado da oposição até um deputado governista discursar, é sempre a impressão que nós temos é de que ele está realmente representando os interesses da população. E a prática, infelizmente, não é o que corresponde ao discurso. Agora há pouco, por exemplo, até titubeei, quando fui procurado pelo nosso deputado Alexandre para assinar uma frente parlamentar anticorrupção. Ora, quem aqui publicamente é a favor da corrupção? Quem? Quem aqui não vai assinar essa CPI, essa frente parlamentar? Quem aqui publicamente é a favor da corrupção? E na prática? E essa frente parlamentar na prática vai agir contra a corrupção? Vai atuar em todos os lugares onde houver indícios, em todos os lugares onde houver indicativos de que há uma prática de corrupção dentro do Estado, que é nossa competência, vai atuar? Vai agir? E estou fazendo essa fala, por quê? Porque nós vemos, às vezes, alguns óbices, inclusive para investigar. Nós vemos aqui requerimentos serem barrados. E já estou declarando aqui, todo e qualquer requerimento, desde que não seja, como se diz na Polícia Militar, desde que a ordem não seja abusiva, cumpra-se. Desde que o requerimento não seja absurdo, seja de deputados da oposição ou seja de deputados governistas, terá a minha assinatura e o meu voto. Porque é um absurdo um deputado que tem a obrigação de investigar, de fiscalizar, votar contra um requerimento que, em geral, requer fiscalização. E nada mais próprio, nem uma propriedade maior, do que na minha condição, humildemente dizendo, de policial federal que sou e policial militar que fui, de saber que o meio mais prático que existe para alguém se defender é o curso de uma investigação, que nunca é condenação. Aliás, no Brasil, o que não se vê é condenação, infelizmente. Felizmente, o sistema policial do Brasil, ele é tão equivocado que, infelizmente, os indicativos com números nos apontam que 5% dos casos são solucionados com condenação dos que praticam algum tipo de ilícito. Por conta da falha no sistema policial que precisa ser revisto, essa questão da segurança pública, mas que não é o foco desse discurso nosso. Portanto, condenação, senhor, está muito distante quando se inicia a investigação. E eu, nessa condição de policial federal, não tenho nenhuma justificativa para ser contra investigações, que é o momento que permite a todo investigado toda a condição de se defender e justamente apresentar e desconstruir do que está sendo acusado. Olha, isso não é verdade, e é no curso da investigação que se apresentam as provas contrárias às acusações. E é com esse pensamento, com essa reflexão e com essa condição de já ter procedido a inúmeras, dezenas, centenas, milhares de investigações na minha vida de policial, que eu quero dizer que eu não tenho condição de ser contra uma investigação. Estou fazendo isso porque é uma concepção absolutamente justificada por conta da minha condição, especialmente de entender que investigação não é condenação. E aí, quero já me encaminhar para a conclusão, dizendo o seguinte, que o discurso deve corresponder à prática se nós queremos ajudar o Brasil a ser melhor de verdade. E que o discurso e essa assinatura que eu fiz hoje nessa frente parlamentar anticorrupção, que ela não fique só no discurso e da minha parte não ficará.
e que, portanto, de maneira muito própria, com muita propriedade, todos os deputados que tiverem coragem de assinar essa frente parlamentar anticorrupção, que tenham também a coragem de ter a prática aliada ao discurso e assinem também essa CPI. Porque senão vai ser mais uma iniciativa cujo discurso não corresponderá à prática. E temos 54 deputados e certamente essa investigação não será conduzida só por deputados da oposição, nem poderia. Será também conduzida, talvez até majoritariamente, provavelmente, por deputados governistas, o que dá naturalmente um equilíbrio à investigação. Agora, cercear uma investigação, sob que pretexto? Ah, porque está sendo investigado pelo Ministério Público, porque está sendo investigado pela polícia. E o nosso papel? Então, quero declarar nesta tarde que vou assinar essa CPI, que votarei favorável a requerimentos de investigação e que nós temos que ter coerência com as nossas ações. Temos que ter a prática aliada ao nosso discurso. Discursar é muito fácil. Agir, nós temos visto pouco no nosso país.